Boa noite, povo lindo do Senhor. Graça e paz. Olha para essa pessoa ali, né, que está do seu lado, diga assim: que bom que você está aqui. Que bom adorar o Senhor Jesus, mas adorar o Senhor do teu lado é melhor ainda. Amém? Estou com vontade de pregar. E o Senhor tem trazido algo ao nosso coração e tem confirmou na boca de todos os profetas que tiveram pregando aqui no aniversário da igreja. Todos eles confirmaram esse novo tempo para esta igreja e falaram muito sobre as promessas de Deus para este lugar. É tempo de nós tomarmos posse das promessas de Deus para este lugar, amém? Então, domingo passado, eu não preguei, mas fiz a primeira parte aqui antes da pregação e comentei com a igreja que a gente tem sido direcionado pelo Espírito Santo para dar continuidade naquilo que os pastores falaram aqui, sobre tantas promessas que foi declarada, foi profetizada sobre a nossa vida. É tempo de agora nós vivermos de forma que nos coloquemos debaixo dos cumprimentos das promessas do Senhor para a nossa vida. Porque se tem uma coisa melhor do que as promessas de Deus para nós, são os cumprimentos dela. Não é verdade? Porque promessas são boas. É muito bom receber promessa, mas fazer parte do cumprimento das promessas é melhor ainda, não é verdade? Então, comentei semana passada que a gente estaria ministrando a partir de hoje, Eu vou ministrar alguns domingos sobre isso, vou encorajar os nossos pregadores aqui dessa igreja também está ministrando sobre isso, exceto se o Senhor, o Espírito Santo, der uma direção diferente para cada um deles, Mas nós precisamos, porque tem muitas coisas para nós aprendermos sobre essa questão de promessa, Você sabe que desde Abraão, Isaac, Jacó, o Senhor tinha grandes promessas para o seu povo, Em especial a terra prometida, a tão famosa terra prometida. E todo o povo hebreu recebeu essa promessa. Porém, entretanto e todavia, muitos homens não receberam essa promessa. Aproximadamente 600 mil homens ficaram pelo deserto e não fizeram parte do cumprimento das promessas de Deus. Por quê? Por quê? Diga, por quê, pastor? Para as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida, nós precisamos observar e obedecer aos princípios da palavra de Deus. Não basta receber promessa, é necessário que a gente esteja debaixo dos princípios pelos quais o Senhor se move para fazer cumprir essas promessas na nossa vida. E nós queremos falar sobre isso. Eu já tinha até começado um esboço da palavra, e já tinha colocado até o primeiro princípio, e sobre isso, e já estava escrevendo, já estava fazendo, e de repente, sexta-feira, eu estava no meu treino habitual. Eu estava na academia, no meu treino habitual, e de repente, o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Eu olhei, sabe, aquelas pessoas assim, aqueles caras, tem uns caras assim que são exagerados demais na academia, Chega a andar assim, Mas eu olhei porque tem pessoas que a gente precisa se inspirar nelas, Eu olhei umas pessoas assim, eu digo assim, poxa, esse porte físico aqui estava bom para mim, Esse porte físico aqui, ou seja, dá uma murchada assim,
na lombada, né? Bastante mesmo, assim, mas um tanto, né? Não é inveja, é inspiração, amados. Né? Olhando assim né, no shape dos professores, lá dos instrutores, né? Você olhar assim, não, isso, né? E de repente eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar sobre como não é fácil chegar a um determinado propósito que a gente tem na vida, né? Então eu comecei a pensar sobre como precisa de muita atitude e esforço da nossa parte para que a gente possa estar bem a nível de condicionamento físico. É verdade ou não é? Eu não sei vocês, mas eu sempre pensei assim, né? Eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso sair do sedentarismo. Mas o que eu pensei? Eu pensava assim, eu vou fazer uma bike, eu vou correr, eu vou fazer caminhada, talvez até natação. Eu amo natação, eu nasci dentro d'água, né? Então eu amo natação, né? Então eu vou fazer natação e tudo. Mas quando eu passava na frente de uma academia, eu tinha preguiça de ler até o nome da academia. Só de pensar naqueles homens lá. Digo não, tudo, qualquer coisa menos isso. E passou um tempo, eu estava nocauteado, eu estava nocauteado pelas circunstâncias da vida, né, que você já sabe do que se trata. Eu estava totalmente nocauteado. E um dia, às 6 horas da manhã, a Giovana chega e diz assim: pai, levanta. Eu falei: o quê? Ela disse: levanta que nós vamos para a academia. Eu falei: sério? Falei: tá bom então. Levantei, tirei a remela do olho e fui para a academia com ela. Só que ela me deixou lá, depois nunca mais voltou. E eu comecei a fazer, e aquilo foi muito bom. Tive que parar em virtude de uma cirurgia, primeiro de um pico emocional, que a minha pressão foi a 18/12, depois de uma cirurgia que eu fiz. Depois voltei enfim, e vi a necessidade que tinha naquilo. E olhando ali, né, traçando, né, a meta para mim, a nível de condicionamento físico, eu comecei a pensar: eu vou ter que ser uma pessoa de muita atitude e muito esforçada para poder chegar onde eu quero chegar. Não é verdade? Quem quer? Eu estou vendo aqui que já tem uns casais. Cadê os casais que já estão postando foto nas academias aí? Cadê? Olha aí. Eu já vi uns casais aí. Eu acho que eu vi, se eu não me engano, o Marley e a Josi, não foi? O Johnny e a Fran. E, enfim, o pessoal está começando a ir, né? Graças a Deus. Mas eu pensando naquilo, né, meditando naquilo, o Senhor não começou a falar comigo sobre isso. Sabe? Comecei a pensar: cara, resultado é uma combinação de atitude mais esforço. Atitude mais esforço vai me levar ao resultado, né? Ficar assim, tipo Wagner, assim, né, Wagner? Wagner é bonitinho, todo bombadinho. Enfim, e de repente, amados, o Senhor começou a ministrar ao meu coração uma palavra, sabe? E sobre isso eu comecei a fazer as anotações, porque quando o Senhor fala comigo eu tenho que anotar ali, na hora. Então entre um treino e outro eu estava fazendo anotações ali, né? O Senhor falou ao meu coração que da mesma forma que nós devemos pagar um preço com atitude e esforço para melhorar o nosso condicionamento físico, também precisamos pagar um preço com atitude e esforço para romper e conquistar em todas as áreas da nossa vida. E começou a falar algumas coisas lá. Falou: ô Senhor, o senhor está né, pegando aqui, firme aqui. E tal, e anotei algumas coisas. Tá bom, terminei o treino. Eu estou treinando, quem viu o story meu aí, pode ter observado que eu estou treinando agora numa academia, que é a mesma rede daqui da Betonex. Estou indo lá mais perto de casa, no bairro Alto. A academia tem a Sou Mais Cristo, ela tem uma salinha de oração. Terminei meu treino, digo, vou tirar um
um tempo, aproveitar que eu estou sem a Adri, porque quando eu estou com a Adri ela quer orar mais do que eu. Então, vou tirar um tempo de oração sozinho aqui. E cheguei lá, né? Eu me deparei com um livro de devocional, sabe? Do Luiz Hermínio. E aquele livro de devocional, naquele dia, no devocional daquele dia, o tema era Alcançando as Promessas. Alcançando as promessas. Então aquilo que Deus começou a falar no meu coração ali, sabe? O Senhor começou, continuou ali dentro, sabe? De repente algumas coisas ali começaram a fazer sentido em relação ao que o Senhor estava me falando ali na hora que eu estava treinando. E eu comecei a ler aquele livro de devocional ali, achei interessante, que é promessa justamente aquilo que a gente, né, quer alcançar agora, quer tomar posse e enfim, e quer pregar e quer aprender. E uma frase me chamou a atenção, diz assim: a nossa salvação é gratuita, mas é necessário alcançar as promessas por merecimento. Tem coisas que nós precisamos merecer para que se alcance na nossa vida. Aí depois tinha uma outra frase ali que estava em negrito, em letras grandes e ainda em negrito, que estava escrito assim: existe uma retribuição gratuita por todo esforço existente nesta vida. Esta gratificação está nas mãos de Deus. Amados, esse devocional falava, tinha o texto bíblico ali, se você já quiser ir abrindo, em 1 Samuel capítulo 17. Esse devocional, ele começava a falar ali sobre quando Davi chegou naquela frente de batalha, mandado pelo seu pai, Jessé, para levar alimento para aquela tropa, para os seus irmãos, para o comandante da tropa e tudo. E ele chega ali, naquele momento, e começa a ouvir que o rei estava dando uma recompensa para quem vencesse aquele gigante. Ou seja, o exército de Israel estava acurralado por causa de um adversário, e o rei, sem ter o que fazer, começou a oferecer uma recompensa para quem derrotasse aquele homem que estava impedindo com que Israel avançasse. Israel estava precisando de um guerreiro valente, mas um homem com atitude. Diga, atitudes. Vamos ler primeiro aqui a palavra de Deus, 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 22, tá? Depois você lê o restante em casa, porque senão não vai dar tempo da gente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua família, a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus, do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo.
Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Na realidade, Eliabe estava com vergonha, porque dos 8 filhos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samar eram os que estavam aptos para a guerra, eram os mais fortes, eram os mais preparados. Por outro lado, Davi era o improvável. E Davi chega lá, o improvável, o menorzinho, o mais fraco, sabe, aquele que era desacreditado por todos. E olha seus irmãos ali, correndo de medo do adversário. Abinadab afrontou Davi, né? Eliabe, melhor dizendo, o irmão mais velho. E Davi disse: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Rapaz, eu sou fã de Davi. Eu sou fã de Davi. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Você é apenas um menino. E ele é guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhes golpe, livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e da garra do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando os deuses, e disse: venha aqui e darei sua carne às aves. Você sabe que aqui já começa a derrota de Golias, né? Porque Golias amaldiçoou Davi. E Davi, como nós, pela fé, é filho de Abraão, né? E Deus disse a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te... Aqui a vitória de Davi já era certa. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu.
e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu gosto muito dessa expressão, né? Que alguns grandes homens da Bíblia falaram, né? Há Deus em Israel. Vocês verão que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Só até aqui. Diga assim: graças a Deus. Amados, nem precisa falar, depois de uma leitura dessa, que para ter uma vitória dessa, como Davi teve, precisava de uma pessoa de atitude. Diga atitude. Você me ajuda a fazer essa pregação? Quero que você repita algumas coisas comigo. Tá? Então, o que é atitude, amados? Quando o Senhor falou lá na academia que para ter resultado precisava de atitude mais esforço, né? E sempre quando eu vou fazer uma palavra, eu gosto de pesquisar alguma coisa, e eu fui ler a palavra atitude. É um comportamento ditado por uma disposição interior. Diga-se, um comportamento ditado, dirigido, levado e até mesmo forçado por uma disposição interior. Isso é atitude. Vamos repetir mais uma vez? Diga assim: atitude é um comportamento ditado por uma disposição interior. Se eu não tenho atitude, é porque eu não tenho disposição interior. Amados, a atitude resumindo-se, que é uma reação daquilo que já está dentro de nós. É só uma reação daquilo que já está dentro de nós. Agora eu te pergunto: quem nos impulsiona interiormente? Então vamos falar mais alto? Quem nos impulsiona interiormente? Olha, vai vendo aí como o Senhor usou. Eu não sei se sou eu, parece que crente. Você é assim também, Pedro, né? Pastor Mike, Pastor Clóvis, Janaína. Parece que tudo que a gente vê, que a gente fala, se transforma em mensagem, né? Mas, sabe, atitude interior, sabe, ela já está ali dentro de nós, ou não? Disposição interior, melhor dizendo. Se ela estiver dentro de nós, nós temos atitude. Se não tiver essa disposição interior, nós não temos atitude. Se as coisas se movem no reino do Espírito, mais ainda. Se o Espírito que mora dentro de nós, ele está sendo, sabe, alimentado ali, ele vai nos impulsionar a ter atitudes, amém? Quem está entendendo, diga amém. Quem está com medo dessa mensagem, diga aleluia, aleluia. Não, né? É boa a mensagem, né? Atitude. Olha para a pessoa que está do seu lado enquanto toma água e diz assim: olha, essa mensagem eu acho que é para você. Você é uma pessoa de atitude. Ela é uma pessoa de atitude e combina com você. Não é? Agora vamos aqui para a palavra de Deus.
Israel estava em batalha contra os filisteus, que tinha no seu exército um gigante chamado Golias, que desafiou o exército de Israel. Pensa num homem grande. Você está vendo aquela porta ali? Aquela entrada? Para ele bater com a cabeça ali, faltava só 10 centímetros. Ele tinha 2,90 metros de altura. Usava um capacete de bronze. Ele tinha uma couraça com escama de bronze, que só essa couraça pesava 60 quilos. A lança dele, só a ponta pesava 7 quilos. Eu pego um ferro daquele de 5 quilos para fazer, às vezes, um crucifixo com terra. Só 5 quilos de cada lado, um pacotinho de arroz daquele lá. Às vezes já é pesado para mim. 7 quilos, só a ponta da lança dele. Imagina. Humanamente falando, amados, era impossível vencer Golias. Ele intimidava qualquer ser humano. Ele não era só alto e forte, ele era treinado como guerreiro. Ele tinha armaduras e armas que eram letais. Se ele deixasse cair a espada, a lança dele, só o capacete dele matava, rachava o crânio de alguém. Você imagina? Golias, amados, representa na realidade os desafios que vêm sobre a nossa vida, que humanamente são impossíveis para nós. Você já se deparou com desafios que você, diante desse desafio, diz assim: Senhor, só o Senhor, só Deus, porque para mim humanamente é impossível resolver isso. Já aconteceu isso com você? Ou foi só comigo? São gigantes. São gigantes. Existem gigantes, amados, na nossa vida, que nós não podemos olhá-los com os olhos físicos, com os olhos carnais. Senão a gente vai sucumbir. Senão a gente vai se entregar, a gente vai se render, a gente vai se curvar diante dessas dificuldades, diante desses gigantes. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, que tem te afrontado, mas o que eu sei é que ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Não foi à toa que o Senhor trouxe essa mensagem, porque eu sou só porta-voz daquilo que o Senhor quer para a tua vida essa noite, amado. Eu não sei qual é o gigante que você tem para a sua vida, amado, mas uma coisa eu tenho certeza, que o gigante que tem aparecido na tua vida, eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite com uma disposição interior para gerar atitudes para enfrentar e vencer todo e qualquer gigante na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Era algo tão surreal que nem Saul sabia mais o que fazer. Ele disse assim: eu vou oferecer um bônus, oferecer, né, um prêmio. Eu vou oferecer até minha filha para casar com a pessoa que matar esse homem. Isenção de impostos e tantas coisas mais. Sabe por quê Saul não sabia mais o que fazer? Porque ele estava vazio no seu interior. Israel tinha um exército
exército de homens treinado para a guerra. Por que ninguém teve a atitude de lutar contra aquele gigante? Por falta de disposição interior dada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém tinha a disposição interior que Davi tinha, o qual era cheio do Espírito Santo. E quem que teve atitude? Quem que deixou com que aquela disposição interior tomasse a sua vida, a ponto dele ter a atitude de enfrentar aquilo? Foi improvável. Diga assim: não é o tamanho do guerreiro, é a força do Espírito que está dentro dele. Não é a capacidade do guerreiro, é o poder do Espírito Santo que está dentro dele. Presta bem atenção nesta mensagem e as próximas que virão, domingo que vem, no outro, porque a gente está cansado de ver crente derrotado, sem conseguir alcançar as promessas de Deus. Repita após mim, diga assim: atitude é uma disposição interior dada pelo Espírito Santo. Amados, eu acredito que se eu perguntar aqui, quem tem promessa de Deus aqui, que você sente que está próximo para acontecer? Eu acredito que todo mundo vai. Tem alguém aqui que está esperando uma promessa de Deus para esses dias, para se cumprir na tua vida? Só? Então, para ano que vem, para daqui a 10 anos, para daqui a 100 anos. A começar de hoje, né, Clóvis? Tem uma música, né, que o pessoal canta, né? Que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir. Morre sim, irmão, morre. 600 mil homens morreram no deserto sem o Senhor cumprir as promessas de Deus na vida dele. Morre sim, isso é conversa fiada. Morre sim, amados. Não morre desde que você esteja cumprindo os princípios da palavra de Deus na tua vida. Se você tiver atitude, comportamento de uma pessoa que deixa o Espírito fluir através de você, a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Porque não tem gigante que vai te resistir, não tem gigante que vai te parar, não tem gigante que vai te vencer, porque aquele que está em nós é maior do que qualquer gigante. Aleluia. Mas vamos falar algumas coisas que a gente aprende aqui com Davi. Acho que deve estar quase terminando, né? Mensagem, ainda tem meia hora aí. Glória a Deus, irmão, tem meia hora aí. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui. Amados, Davi,
cheio de atitude. Ele coloca Golias no lugar dele. Ele disse: ei, enquanto estava todo mundo correndo, apavorado, tem tradução que diz que estava apavorado, fugindo literalmente dele, Davi disse: ei, quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Sabe o que era um incircunciso? Era uma pessoa que não tinha aliança com Deus e muito menos Deus tinha com ele. Deus não tinha aliança com Golias. E porque o povo tinha medo de Golias, uma pessoa incircuncisa era uma pessoa sem aliança com Deus, e Deus também não tinha aliança com essa pessoa. E se Deus não tinha aliança com essa pessoa estava destinada à morte eterna. E se essa pessoa estava destinada à morte eterna, como diz o pastor Pedro, ela era uma miserável mesmo, né, pastor Pedro? Como diz um ditado que diz lá no Pará, diz assim: no fringir dos ovos, Golias era um miserável. Tem irmão que tem medo do capeta. Tem gente que tem medo do capeta aqui, não tem? Não tem, né? É só irmão lá fora, lá, né? Os primos, né? É impressionante, sabe? É como Satanás, como inimigo, tem afrontado os filhos de Deus. Davi mostrou que quem tinha que ser afrontado era o gigante, e não o gigante afrontar o povo de Deus. Davi chegou para colocar ordem na casa e colocar Golias no lugar dele. Por quê? Porque Davi era um homem de atitude. E um homem de Deus, uma mulher de Deus de atitude, não deixa Satanás ficar cirandando, fazendo festa no meio da sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja, não. Homem de Deus, bota o capeta para correr mesmo. Amém, irmão? Ou não amém? Pastor, você está nervoso? Não! Davi comparou Golias com o animal. Dá uma olhada no versículo 35. Deixa eu ver. 35. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Será como um animal. Será como uma fera do campo, que eu pego pela juba e pego a boca e rasgo ele no meio. Rapaz, eu queria conhecer pessoalmente Davi. Vamos orar para Deus trazer uns Davis nessa igreja? Então, coloca a mãozona santa no ombro desse homem. Mas Davi no sentido, pode ser, né, a unção de Davi, tá? A unção de Davi, tá? Pode ser em homem, pode ser mulher. Coloca a mãozona nessa, diga assim: declaro, eu profetizo a unção de Davi sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a coragem de Davi. Eu profetizo a atitude de Davi na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Na grande maioria das vezes, você vai ler a Bíblia e você vai ver o exército do Deus vivo passando como um trator por cima de tudo quanto era exército ali, exceto quando tinha pecado no meio do povo de Deus, né, pastor Pedro?
gente tem medo dos seus inimigos espirituais. Sabe por quê, amado? Porque nós vivemos num tempo onde os cristãos perderam a sua identidade. Não tem mais aquele versículo que diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não. Sabe, os cristãos estão potencializando o poder de Satanás na sua vida e tem medo de lutar e guerrear contra ele. Um homem e uma mulher de atitude coloca Satanás no lugar dele, que é o inferno. É fora da tua casa, é fora da tua vida, é fora da tua saúde, é fora do teu casamento, em nome do Senhor Jesus. Mas Davi também, ele não deu ouvido às pessoas que não acreditaram nele. Sabe, a gente parece que tem uma necessidade, sabe, de ser, como é que eu falo a palavra? De ser afirmado. Tem uma necessidade de ser afirmado. Não sei não se você dá para isso. Sério? Eu não sou capaz. Errei. Fala para a pessoa que está ao seu lado: amado, não engole esse choro. Você não é filho de Deus? Ou como diz o mineiro, ser filho de Deus. Ser filho de Deus, rapaz. Davi não deu ouvido. Eliabe disse assim: o que você está fazendo aqui, seu fracote? Saúl disse assim: você não consegue vencer ele. Você é menino demais, você não consegue vencer ele. Se ele não consiga o quê? Quer o quê? Quer o quê, rapaz? Ele não deu ouvido. Uma pessoa de atitude não dá ouvido para as pessoas que estão fora do propósito daquele que mora no seu interior. Se você tem o Espírito Santo dentro do teu interior, ele tem um propósito. Não abra, não dê lado, não ouça pessoas que estão desalinhadas com o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Ande com pessoas que estão alinhadas espiritualmente com você. Meu tempo está acabando. Uma coisa que eu vejo na atitude de Davi: um homem e uma mulher de Deus de atitude não pode permitir que o nosso adversário dite as regras das nossas batalhas. Amados, continuava aqui. Deixa eu ver aqui. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para uma batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos escravos deles. E se eu lutar, e se nós lutarmos e eu vencer, vocês serão meus escravos. É assim. Para que morrer tanta gente aí? Para que tanta espada para todo lado aí? Um contra um, vamos fazer essa guerra, vai se limitar na briga de um homem contra outro. Pronto. E ficou assim. E o exército de Israel não avançou mais, porque tinha que ter um homem. Tinha que ter um homem.
que tivesse atitude para lutar contra ele. Nós não podemos deixar que Satanás determine o processo pelo qual nós estamos passando. Nós não podemos permitir que Satanás ele dite as regras das nossas batalhas. Davi disse assim: o quê? Você precisa de um homem? Você é tão fraco que nós não vamos mandar um homem para você, nós vamos mandar um menino, e sou eu. Você quer um homem, um guerreiro valente? Ó, nossos homens nem vão sujar as unhas contigo. Nosso exército é tão poderoso que a gente vai escolher aquele que nem foi aprovado no alistamento militar. Todos vocês aí foram aprovados no alistamento militar, porque tinham mais de 1,60. Como eu não tenho 1,60, como o pastor Tenil, a gente foi reprovado no alistamento militar. Não sei como é que é hoje essa fragrância. Se não tivesse 1,60, não era aprovado na minha época. Dó. No Paraguai pode ir com 1,40. Amados, é isso que está acontecendo no meio do povo de Deus. As pessoas não têm atitude. O inimigo vem, deita e rola, e fala o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Diga aqui não, Satanás. Diga aí, sai pra lá, fedorento. Ela está repreendido, ó burifute. Camurião do capeta. Sai fora. Amém? Sabe, a última coisa que eu quero falar, que acabou meu tempo, é uma pessoa de atitude entende que batalhas espirituais devem ser travadas com armas espirituais e não com armas humanas. Davi até tentou usar armas e armaduras do homem, sabe? Mas ele não conseguiu nem andar com aquilo. Nós precisamos discernir nossas batalhas, se estão na esfera física ou espiritual, e usar as armas certas. Não podemos generalizar, mas a maioria das nossas batalhas são espirituais. Nem sempre é, mas a maioria são espirituais. E quando se trata de batalha espiritual, o esforço não é pequeno. Aí precisa se esforçar. Davi era um improvável. Davi era um guerreiro apenas. Ele era um guerreiro não apenas na esfera física. Davi era um guerreiro de corpo, alma e espírito. Davi era um improvável entre os irmãos. Ele nem foi para a mesa quando Samuel foi lá escolher um dos filhos de Jessé para ungir. Nem para a mesa chamaram ele. Mas Davi, de todas as características de Davi, uma delas, ele era uma pessoa muito esforçada. Aqui entra, para finalizar, a segunda coisa que o Senhor ministrou no meu coração na hora que eu estava treinando. Ele disse assim: ó, você vai precisar de atitude, mas vai precisar de muita força, muito esforço, melhor dizendo, né? Muito esforço. E o que é esforço? Tem força e tem esforço. O esforço é a intensificação da força.
O esforço é você pegar a tua força e potencializá-la. Isso é um esforço. O esforço é você esticar a tua força até você não poder mais. É aquilo, na academia todo dia você tem que chegar com uma dorzinha assim. E não adianta tomar Torcilax não, que amanhã tem mais. Dor de academia é igual guerra de crente, irmão. Passa não, sai uma aqui outra. Davi era muito intenso em tudo que ele se propunha fazer. Davi cuidava das ovelhas do seu pai. Ele servia no palácio do rei. O rei ficava endemoniado, ele ia lá tocar harpa para expulsar o demônio dele. Precisava levar marmita para os seus irmãos, ele pegava a marmita e ia levar para os seus irmãos. Na hora vaga, ele matava um gigante. Sabe por quê? Porque ele era intenso. Ele era intenso porque ele era esforçado. Ele era esforçado, sabe por quê, amados? Porque ele não deixava para depois aquilo que ele tinha que fazer hoje. Davi não era fiscalizando o serviço não, amados. Amados, chegou o tempo de Deus cumprir suas promessas em nossa vida. Nós precisaríamos ser pessoas de atitude e muito esforçada. Vai ficando em pé para você pensar que está acabando. A palavra de Deus fala em Mateus 11:12. Desde João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. Não é assim que fala a palavra de Deus? Amados, essa mensagem, ela é só uma introdução para a gente se preparar para aquilo que a gente vai aprender daqui para frente. Ela é uma mensagem introdutória das mensagens que nós vamos falar aqui sobre se colocar debaixo dos princípios que regem os cumprimentos da promessa do Senhor. Diga atitude e esforço. Amado, tem gente que vem na igreja, não tem atitude nem de levantar a mão. Louvor lá está torando, adoração, e todo mundo tem gente chorando. Irmão, Deus quer fazer na tua vida, Deus vai fazer um milagre. Se crê que a palavra de Deus falou com você, dê um passo aqui na frente. O mesmo Deus que faz lá, faz aqui. Miserável. Esforço nenhum. Esforço nenhum. Atitude zero. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: ainda bem que isso não é o teu caso, não. Fica tranquilo, tá? Não é o teu caso, não. Fica em paz. Fica em paz. Quer ver? Fala assim, quer ver? Vai tocar uma música lá. Marquinhos vai tocar uma música, a gente vai até adorar o Senhor. Fala assim, não liga para mim não, eu vou até chorar um pouquinho. Quem está entendendo, irmão? Diga amém. Está dado o recado, Pedro? Desse tipo.